8 semanas de gestação, eu percebi que um carocinho ele ia crescendo e como eu tive uma gestação muito delicada, eu tive que ficar até as 17 semanas deitada de repouso absoluto para não perder o segundo bebê. E foi assim que eu percebi que tinha um carocinho e eu fui acompanhando esse carocinho e eu vi que ele ia crescendo. Na minha família, eu já sou a quarta neta que tem câncer de mama, da parte da minha mãe. Então a gente já fazia os exames periódicos para prevenir, que a prevenção hoje é o melhor tratamento para o câncer, a prevenção. Então eu sempre via, e como eu já passei por um câncer há 20 anos atrás de tireoide, então eu sempre ficava vigilante na minha saúde para ver se tivesse algum retorno de algum nódulo. Então eu olhava e eu percebi, ao tomar banho, que nasceu um nódulo na minha mama esquerda, acima do bico do peito, e eu vi um nódulo, um caroço, aí eu fiquei olhando e eu já imaginei que seria. O câncer de mama é o tipo que mais acomete mulheres em todo o mundo. Para se ter uma ideia, dados do Instituto Nacional do Câncer mostram que somente em 2021, no Brasil, foram estimados mais de 66 mil novos casos da doença. Ele não escolhe cor, raça, idade. E para falar sobre isso, convidamos duas mulheres cubatenses que já passaram por esse mal. Uma descobriu o câncer logo após o nascimento de sua filha, outra enquanto via sua menina se tornar mulher. E ambas buscaram forças para vencer essa batalha. O diagnóstico foi para mim foi muito pesado. Quando eu falo que foi pesado, eu não digo por conta do nome câncer, não. Eu sempre tive muita confiança em Deus e eu sabia que eu ia passar por aquilo, independente se fosse o momento, se não fosse, ninguém ia poder passar por mim. É isso que eu sempre gosto de trazer para as pessoas. Porque quando você tem que passar por uma situação, ninguém vai passar por você. Você vai ter que procurar forças e vencer aquela situação. Então, quando eu descobri que eu fui... Porque assim, eu basicamente já tinha na minha cabeça que eu tava com câncer. Então, quando eu amamentei a minha filha a primeira vez, depois do parto, começou a doer muito. Então, porque assim, visivelmente, quando você olhava pra mim, você não via quando eu estava de sutiã, mas quando tirava o sutiã, você percebia que tinha alguma coisa diferente. Por quê? O caroço ficava visível e palpável, você conseguia pegar ele com a mão de tão grande que ele era. Então, o que eu fiz? Eu falei pro meu esposo, não tá certo, porque tá doendo muito. Diferente da Poliana, Maria já tinha enfrentado um câncer há 20 anos. E a ideia de se submeter ao tratamento novamente lhe deu muito medo. Então foi um tratamento dolorido há 20 anos atrás. Então eu imaginava tudo isso novamente, de novo. Essa frase faz parte do meu dia a dia, de novo. Aí quando eu vi, eu sabia que era, porque a gente sente quando é. Mas me assustei e falei, de novo, passar tudo de novo. E ali eu não tinha força para ir no médico. E nós vivemos numa época de individualismo, de confiança, sem ter com quem compartilhar, porque as pessoas para somar com você, te dar coragem. E eu como eu me fechei, às vezes tinha as pessoas certas, mas você se fecha, se tranca. Teve um bloqueio, um gatilho em mim, foi um gatilho. E esse gatilho poderia ter custado a minha vida. Poderia eu não estar aqui para ver o casamento da minha filha. E mesmo com os medos e as inseguranças que a doença traz, é preciso encontrar forças para seguir em frente e fazer o tratamento. Eu achei que quando eu tirasse a mama ia ser de boa. Mentira! Eu queria, desde o começo, eu falei assim, eu quero logo tirar esse peito. Quando eu cheguei na frente do espelho, depois da cirurgia, que eu fui tomar banho, que eu me vi sem um peito inteiro, porque uma coisa é você tirar o quadrante, que é um quarto só. E eu olhei pro espelho, meu marido estava do meu lado, e ele viu que eu ia chorar, ele falou, pode ir parando? Pode ir parando? Isso é só um peito?
Pode parar, depois a gente arruma. O cabelo, às vezes eu falava do meu cabelo e o que eu ouvia das pessoas é falar assim, ai, você tem que dar graças a Deus que tá viva. Por isso que eu sempre bato na tecla, não tenho o que falar, fica só ore. O silêncio às vezes ajuda mais do que palavras erradas. Então eu falava assim, ai, meu cabelo, ai, você tem que dar graças a Deus que você tá viva. Eu falei, não, eu tô viva, mas eu sinto meu cabelo. Quando eu cheguei a fazer a cirurgia de mama, retirou toda a minha mama. Vocês verem aqui que retirou a mama. E aí eu peguei e vim pra casa com pontos. E quando eu cheguei na minha casa com dreno, eu não consegui olhar no espelho nem lavar minha cicatriz, porque é um corte daqui até próxima à axila. E eu não conseguia olhar aqueles pontos. Tirou a minha mama, tirou uma parte de mim. A mama é uma coisa importante, mulher, cabelo, é mama, faz parte da nossa estética. Aí quando eu cheguei em casa, eu falava assim, filha, você imagina uma menina de 22 anos pegar e falar, eu vou ter que lavar a cicatriz da minha mãe. Para muitos pode ser normal, mas para ela também foi difícil. Ela vê, de uma certa maneira, uma mutilação. E aí ela lavava. E olha, a pessoa tem que ser forte para passar para mim, que ela está sendo forte. E ali ela lavava, fazia todo o processo, passava a noite tirando o líquido do dreno, aí dormia, acordava 6, 7 horas para ir trabalhar e eu ficava em casa e ali até tirar os pontos. No Brasil, esse tipo de câncer também ocupa a primeira posição de mortalidade pela doença entre as mulheres, fazendo com que o diagnóstico cause medo e insegurança, não só para aquelas que o recebem, mas também para a família e os amigos. Eu acho que foi muito... Eu acho que eles sentiram mais do que eu. Porque assim, eu acho que pelo fato de eu sempre estar sorrindo, dificilmente eu choro. Eu procuro... Porque assim, eu sempre pensei assim, chorar só alivia, mas não te impede de passar por situações. Então, eu falei assim pro meu marido, porque para ele foi um choque, porque trouxe para ele um passado que doeu muito. Ele perdeu a mãe com 35 anos com câncer de mama. Então assim, eu estava na mesma idade da mãe dele, quando a mãe dele teve câncer de mama e veio a falecer. Eu me guardei muito, porque até para falar para minha filha foi muito difícil, porque essa luta do câncer é uma das lutas. Que a vida da gente é cheia de altos e baixos. A gente vive em guerra, e batalha. Ganha uma batalha aqui, mas amanhã vai ter outra. E eu falei assim, de novo minha filha vai ter a sensação de me perder. Aí chamei minha filha e nós chorávamos muito. Como eu na época estava casada, não com uma pessoa que não era o pai da minha filha, entendeu? E aí eu achei assim que ela ficou dilacerada. E ali eu me uni com ela, porque eu pensava na minha filha, só na minha filha. Eu falava assim, eu preciso viver por ela. E uma palavra amiga pode mudar completamente o dia de alguém que enfrenta o câncer de mama. E o primeiro dia que eu tirei meu lenço, uma palavra de uma vizinha fez a diferença. Eu tirei o lenço e eu ficava em casa sem lenço. Ela chegou, nossa, teu cabelo tá lindo, grisalho, curtinho. Aí eu fiquei olhando no espelho, ela foi embora, eu esperando minha filha para ir na feira. Aí ela pegou, aí eu falei assim, Bia, eu vou hoje para a feira sem lenço. Aí ela, mãe, você vai sem lenço? Melhor coisa, mãe, você vai sem lenço? Ai, que felicidade. Eu aceito, se a senhora for de lenço, sem lenço, eu tô com você em tudo. Aí eu fui sem lenço, meu primeiro dia sem lenço. Você tinha que ver a felicidade. As pessoas olham pra gente como se a gente já tivesse sentenciado a morrer. É assim que as pessoas olham pra você, elas olham assim, tipo assim, elas não sabem o que dizer. Mas elas não precisam dizer nada. É melhor não dizer nada. Porque assim, às vezes a pessoa vai tentar te ajudar,
E ela piora a tua situação. Porque não é todos os dias que você vai querer sorrir. Tem dia que tu só vai querer chorar mesmo. Só que uma das frases que eu nunca usei foi: por que eu, Deus? Do mesmo jeito que eu tinha a minha filha, que eu tenho a minha filha, outra mulher também passou por aquilo. Ou eu dizer assim: Deus, eu não mereço. Então quer dizer que o outro merece? Não. Não é assim que funciona. Tudo acontece por um motivo. E eu falei: Deus, que a minha vida possa ajudar outras mulheres a passar por esse momento que não é fácil e mostrar para elas que é possível sim sorrir. Um câncer não é um diagnóstico de morte. Sabe por que não? Gente, a gente pode morrer dentro de casa, vai tomar um banho, toma um escorregão, cai, bate a cabeça, morreu. E nem estava com câncer. Então, assim, o câncer não é um diagnóstico de morte, não é o fim da sua vida. Você vai viver sim, só que você escolhe. Eu não posso forçar ninguém a viver. Passei por pessoas que não queriam fazer o tratamento. Eu sei que o tratamento é difícil. Eu não estou falando alguma coisa que alguém me contou. Eu estou falando uma coisa que eu vivi. Apesar dos desafios, ter a fé de que tudo irá passar é fundamental. E não somente isso, mas manter os exames em dia e exercitar o autocuidado também. Nós mulheres, eu sempre digo isso, gente. Nós achamos que nós somos imbatíveis. Porque a gente arruma tempo para todo mundo. Na hora de fazer alguma coisa pra gente, a gente fala: ai, amanhã eu faço, ai, eu tô tão cansada hoje. E assim, quando a gente fala de autoexame, é muito importante. Porque assim, todos os meus exames estavam em dia e eu tive câncer. Só que eu não fazia uma coisa que é corriqueiro, que a gente tem que fazer, que é o autoexame. Eu não fazia o autoexame todos os meses. Só que eu conhecia o meu corpo e eu sabia o que tinha e o que não tinha no meu corpo. Então, quando aquele carocinho apareceu, eu sabia que ele nunca esteve ali. Eu falo pra você que nós mulheres somos diferenciadas, né? Nós mulheres somos as mulheres que cuidam do lar, cuidam da mãe, cuidam do filho, cuidam do esposo, cuidam de tudo. E nós deixamos nós para depois. Sempre deixamos para depois. O Outubro Rosa, ele conscientiza pessoas. Hoje é mais forte. Há muitos anos atrás não tinha tanto como hoje em dia. Como hoje em dia as pessoas falam muito do Outubro Rosa. Mas as mulheres escutam, termina dia 31, aí começa o amarelo, o azul. Começa o azul, desculpa. Começa o azul. Aí o que acontece? Elas fecham o livro e não fazem. E hoje a prevenção é o melhor tratamento. Nós não vivemos só em outubro, nós vivemos 365 dias. Então nós temos que cuidar de nós mulheres, porque assim, não adianta você cuidar de todo mundo e você não se cuidar. Para você cuidar de todo mundo, você tem que se cuidar primeiro, você tem que estar ok, você tem que estar bem, porque como você vai dar suporte para alguém e você não estando bem? Então assim, pense em você. Não é egoísmo pensar em você. Não é egoísmo você tirar um dia para se arrumar, para fazer sua unha, para fazer seu cabelo. Não é egoísmo. Você também é um ser humano, você também precisa se sentir amada. Mas antes de alguém amar você, você tem que se amar. Que nós possamos nos inspirar na leveza da Maria e na alegria da Poliana, que enfrentaram essa luta com muita fé e esperança. Eu olho para mim assim, eu falo assim: o Senhor me escolheu. O Senhor me escolheu. Desde o ventre, Ele tem meus dias na palma da mão dele. Ele sabe o dia do meu último suspiro. E não é o câncer que define a minha vida. Não é o câncer. Eu não sou conhecida como uma mulher cancerosa. Eu sou conhecida como um milagre. Milagre de Deus. Eu sou conhecida como um milagre, porque Deus me fez um milagre. Ele achou graça e me deu chances. E todos nós temos chances. Todos nós. A Maria tem chance, a Andréia tem chance, a Viviane tem chance, você tem chance. Todas nós temos chance. Se a gente sorrir, fica mais leve.
porque o negócio é pesado. Mas quando a gente sorri, fica mais leve. Quando a gente confia em Deus, fica mais leve ainda. Quando a gente tem um suporte de Deus, fica muito mais leve. A gente consegue passar pelas dificuldades, sim. Nem eu falei, a gente fica com sequelas, fica, mas a gente já passou. A gente escuta muito isso. Caramba, mas o pior já passou. Aí eu paro e penso, o que é o pior? Não é o fim. Você não vai morrer só porque você descobriu que tem um câncer. Existem pessoas que contam com você. Existem pessoas que se espelham em você. Existem pessoas que precisam ver você lutar para continuar lutando também. Eu costumo dizer que nada é por acaso. Tudo vai servir para alguém. Nem que seja para uma pessoa. O que você passa vai servir para encorajar outra pessoa.